Imagine o seguinte cenário: final dos anos 1980. O Brasil vive uma transição política complexa. A inflação está nas alturas e a televisão aberta é dominada por desenhos americanos e novelas. Do nada, duas produções vindas do outro lado do mundo, com guerreiros de armadura colorida, monstros de borracha, explosões de pedreira e robôs gigantes, estreiam em uma emissora que corria por fora na audiência. O resultado? Um choque cultural sem precedentes, crianças parando as ruas, lojas esvaziando prateleiras de brinquedos e o nascimento de uma das maiores bases de fãs do planeta. Hoje nós vamos viajar no tempo para entender como o Brasil se tornou a segunda pátria dos heróis tokusatsu, as produções japonesas de efeitos práticos. Para entender o tamanho do boom, a gente precisa voltar para 1988. Naquela época, o Japão já era uma potência na produção dessas séries há décadas, mas para o público de massa brasileiro, tirando clássicos pioneiros como National Kid e Ultraman nos anos 60 e 70, o gênero ainda era uma novidade distante. A grande virada não aconteceu por estratégia de uma gigante de Hollywood, mas sim pela visão e pela audácia de um homem e uma emissora que precisava de um milagre. Os arquitetos do fenômeno, Toshi e a Manchete, tudo começa com um empresário nipo-brasileiro chamado Toshihiko Egashira, dono da Everest Video. Em uma viagem ao Japão, ele viu o potencial de séries que faziam um sucesso estrondoso por lá. Ele decidiu arriscar e comprou os direitos de exibição de duas produções da Toei Company, O Fantástico Jaspion e Esquadrão Relâmpago Changeman. O plano inicial do Toshi era focar no mercado de fitas VHS, que estava crescendo no Brasil. Mas ele precisava de uma vitrine na TV aberta para fazer o negócio girar. Ele bateu na porta das grandes emissoras. Diz a lenda que a Globo nem deu atenção e a Band achou estranho demais. Quem abriu as portas foi a Rede Manchete. A emissora da família Bloch topou exibir as séries no programa Clube da Criança, apresentado na época por uma jovem Angélica. A Manchete não pagou pelos direitos de exibição. Em vez disso, cedeu espaço publicitário para a Everest e dividiu os lucros do que viria a ser uma mina de ouro de licenciamentos. O impacto imediato. No dia 22 de fevereiro de 1988, os heróis estrearam. E o que aconteceu a seguir pegou todo mundo de surpresa. O sucesso foi fulminante. Em poucas semanas, Jaspion e Changeman começaram a incomodar a audiência da TV Globo no horário nobre. A Manchete, que era uma emissora conhecida por seu padrão refinado e jornalismo, de repente se viu como a capital cultural da infância brasileira. As crianças não queriam apenas assistir, elas queriam ser aqueles heróis. A estética caótica, as lutas coreografadas, o drama japonês que era muito mais intenso do que o dos desenhos ocidentais e aquela sensação de perigo real nas histórias fisgaram o imaginário de uma geração inteira. O Brasil nunca tinha visto nada parecido. Estava declarada a Tokumania. Esse sucesso inesperado abriu as comportas de uma represa. O que era um teste com duas séries virou uma invasão cultural que duraria mais de uma década. E na linha de frente dessa invasão estava um herói solitário, de armadura metalizada e cabelo afro, que virou uma divindade em solo brasileiro. O rei do tokusatsu no Brasil. Dizer que o Fantástico Jaspion foi um sucesso no Brasil é quase um eufemismo. O herói japonês não era apenas um programa de TV de sucesso. Ele se tornou uma das maiores marcas do país no final dos anos 80. No Japão, Jaspion, ou Juspion, uma mistura de Justice e Champion, teve uma recepção morna, mas quando cruzou o oceano e ganhou a voz marcante do dublador Carlos Takeshi, ele virou um verdadeiro mito. O Brasil foi tomado pela Jaspion mania. O herói estava em tudo: álbuns de figurinhas, lancheiras, chicletes, roupas infantis e, claro, a cobiçada linha de brinquedos da Glasslight. O boneco do Jaspion e a réplica do gigante Dai-Lyon eram os sonhos de consumo de 10 entre 10 crianças na época. O sucesso era tão bizarro que extrapolou a tela da TV. Como trazer os atores originais do Japão era inviável e caro, e empresários brasileiros começaram a licenciar, e às vezes nem licenciavam, shows de dublês em circos por todo o país. Atores brasileiros vestiam armaduras de fibra de vidro e encenavam combates contra monstros em arenas lotadas. O circo do Jaspion arrastava multidões comparáveis a grandes shows de rock. Era o auge de um herói que, com seu carisma, sua música contagiante e seu robô gigante, redefiniu o mercado de entretenimento infantil no Brasil.
Mas Jaspion era apenas o primeiro de uma linhagem. Ele pertencia a uma franquia da Toei Company conhecida como Metal Heroes, heróis de armaduras metalizadas e alta tecnologia. E se Jaspion abriu as portas, outro policial de aço veio para marcar nossos corações de forma muito mais dramática. Giban. Em 1990, a Manchete colocava no ar Policial de Aço Giban. A premissa era uma clara resposta japonesa ao sucesso ocidental de Robocop. O policial Naoto Tamura é morto em combate pela organização maligna Biolon, mas é ressuscitado como um ciborgue focado na justiça. Giban trouxe um tom um pouco mais urbano e tecnológico, mas o que realmente cravou essa série na mente dos brasileiros foi o nível do drama. O público brasileiro já estava acostumado com finais felizes e fórmulas repetitivas das animações americanas. O Tokusatsu, no entanto, não tinha medo de ser trágico. E nenhum momento foi mais impactante do que o arco da morte de Giban. No episódio 34, em uma batalha desesperada, Giban é emboscado de forma cruel. Ele tem o braço decepado, sua armadura é perfurada e o herói é literalmente executado pelos vilões sob uma chuva torrencial. Para uma criança de 7 ou 8 anos assistindo aquilo na sala de casa, foi um choque absoluto. Teve criança chorando, ligando para a emissora, achando que o herói tinha partido para sempre. Felizmente, a tecnologia do Dr. Igarashi e o amor da pequena Ayumi trazem Giban de volta no episódio seguinte, em uma versão repaginada e ainda mais poderosa. Mas o recado estava dado. No mundo dos Metal Heroes, as apostas eram altas, o perigo era real e os heróis sangravam. A franquia ainda nos daria outras joias inesquecíveis na Manchete, como o ninja tecnológico Jiraiya e o épico Spilvan. O Império do Aço estava consolidado. Mas enquanto os heróis solitários de armadura limpavam as ruas, uma força coletiva se preparava para mostrar que a união faz a força e gera ainda mais explosões na pedreira. Se os heróis solitários de armadura nos mostraram o valor da bravura individual, os Super Sentais, os famosos esquadrões coloridos, elevaram o Tokusatsu a um nível de escala épica. No Brasil, o conceito de 5 guerreiros de roupas coloridas que se uniam para formar uma arma gigante ou pilotar um robô colossal começou com um nome que virou sinônimo de infância: Esquadrão Relâmpago Changeman. Estreando junto com Jaspion em 1988, Changeman foi o responsável por apresentar toda a cartilha do gênero para os brasileiros. A dinâmica do grupo era impecável. 5 militares da Força de Defesa da Terra que recebem a lendária Força Earth para defender o planeta da invasão do Império de Gozma. Vilões memoráveis e a fórmula do sucesso. Mais do que os heróis, o que fazia Changeman ser uma obra-prima eram os seus vilões. Quem aí não se lembra do monstro Gyodai, que aparecia no final de cada episódio cambaleando para agigantar os monstros derrotados? Ou do drama do pirata espacial Bubba e da icônica Shima, com aquela voz grossa e inesquecível na dublagem brasileira. As tramas de Changeman tinham um peso militar e dramático muito forte. Os vilões do Império Gozma não eram maus por pura diversão, muitos deles eram sobreviventes de planetas destruídos pelo maligno Rei Bazu, forçados a lutar. Essa profundidade narrativa, misturada com o disparo do Power Bazooka e as batalhas com o Change Roboto, transformou a série em uma febre imediata nas calçadas do Brasil. Toda criança na hora do recreio queria ser o Change Dragon, o Change Griffon ou a Change Mermaid. Defensores da Luz. Maskman. Aproveitando o sucesso avassalador de Changeman, a Rede Manchete trouxe em 1991 o seu sucessor espiritual em solo brasileiro, Defensores da Luz Maskman, ou Hikari Sentai Maskman. Se Changeman tinha uma pegada mais militar e alienígena, Maskman mergulhou de cabeça no misticismo oriental e nas artes marciais. Para enfrentar o Império Subterrâneo Tube, os 5 jovens heróis precisavam despertar o chamado Poder da Aura, ou Energia Ki, através de intensa meditação e concentração mental. O gesto de mãos que eles faziam para concentrar a energia virou mania nacional instantânea. O drama romântico de Takeo e Yao. Mas se tem algo que colocou Maskman em um pedestal especial na memória dos fãs, foi a sua trama central, que parecia a saída de uma grande novela dramática. O líder da equipe, Takeo, o Red Mask, era apaixonado por uma jovem chamada Miho. Logo no primeiro episódio, descobrimos que ela é, na verdade, a princesa Yao do Império Subterrâneo, enviada como espiã, mas que acabou se apaixonando verdadeiramente por ele.
Como punição pela traição, ela é condenada a um sono eterno em um caixão de gelo pelo terrível rei Ziba. A busca desesperada de Takeo para salvar o seu grande amor deu a Maskman um tom melancólico e urgente que diferenciava a série de tudo o que havia na TV. Não era apenas sobre salvar o mundo, era sobre salvar a mulher que ele amava. Os esquadrões coloridos mostraram o poder da luz, do trabalho em equipe e da esperança. Mas o Japão também sabia criar histórias onde a solidão, as sombras e a tragédia familiar andavam de mãos dadas. Nós vamos deixar as pedreiras coloridas de lado para entrar no asfalto escuro da obra-prima mais sombria daquela era. Prepare o seu coração, porque o herói mutante da moto preta está chegando. Está na hora de falar de Kamen Rider Black. Se até agora nós vimos heróis espaciais, policiais cibernéticos e esquadrões coloridos cheios de energia, em 1991, o público brasileiro foi apresentado a algo completamente diferente. Uma série que abandonava as pedreiras ensolaradas para mergulhar no asfalto escuro, na névoa urbana e no terror psicológico. Estamos falando de Black Kamen Rider. Criado pelo mestre Shotaro Ishinomori, o herói chegou ao Brasil quebrando todos os padrões visuais e narrativos estabelecidos por Jaspion e Changeman. O visual de Kamen Rider Black era orgânico e intimidador. Uma armadura preta que parecia um exoesqueleto de gafanhoto mutante com olhos vermelhos gigantescos que brilhavam na escuridão. Era uma obra de arte do design. Mas o que realmente elevou Kamen Rider Black ao status de obra-prima foi a sua história, que carregava o peso de uma tragédia grega. A trama acompanha dois irmãos adotivos, Isamu Minami e Nobuhiko Akizuki. Nascidos no mesmo segundo durante um eclipse solar total, eles são sequestrados no seu 20º aniversário pela terrível seita maligna Gorgon. O objetivo? Passar por uma cirurgia mutante para serem transformados em reis da criação, os sucessores do líder de Gorgon. Eles recebem pedras de poder em seus corpos, a Pedra do Sol e a Pedra da Lua. O plano era que os dois irmãos lutassem até a morte, para que o vencedor assumisse o trono e destruísse a humanidade. Isamu consegue escapar antes de ter sua memória apagada pelo processo de lavagem cerebral. Mas o seu irmão, Nobuhiko, não tem a mesma sorte. Isamu assume o manto de Kamen Rider Black para lutar contra os monstros de Gorgon, sempre alimentando a esperança de salvar o seu irmão. Mas no meio da série, o pior acontece. Nobuhiko é completamente corrompido e ressurge como o terrível Shadow Moon, o imperador secular. Shadow Moon não era um monstro de borracha genérico da semana. Ele usava uma armadura prateada reluzente, andava com passos metálicos pesados que ecoavam na tela e tinha um olhar frio sem qualquer humanidade. Ver Isamu Minami ser obrigado a lutar contra o próprio irmão, o cara que ele considerava sua única família, dava um nó no peito de qualquer um. A série não poupava o telespectador. O clima era tenso, os vilões eram assustadores e o final... Bom, o final foi um dos encerramentos mais melancólicos e maduros da história da TV infantil brasileira. Kamen Rider Black provou que o tokusatsu podia ser cinema de alta qualidade, cheio de simbolismos e dilemas morais profundos. Ele fechou com chave de ouro, a era de ouro dos heróis mais sérios na manchete. Mas a nossa viagem no tempo ainda não acabou. Para além das grandes franquias consolidadas, as emissoras brasileiras garimparam outras relíquias japonesas que ganharam um status cult bizarro e inesquecível por aqui. Se você viveu os anos 80 e 90 no Brasil, sabe que nem só de tecnologia futurista vivia o fã de tokusatsu. Em meio a naves espaciais e policiais cibernéticos, uma série completamente fora da curva conquistou o status de clássico cult absoluto em solo brasileiro. Lion Man, ou Kaiketsu Lion Maru. Exibido originalmente por aqui na Gazeta e depois na Manchete, Lion Man nos transportava para o Japão feudal do século XVI. O herói era Danshimaru, um samurai que, para vingar a morte de seu mestre e combater os monstros do clã de Nezuma, usava o poder de uma espada mística para se transformar no guerreiro felino Lion Man. O que a série tinha de rústica em seus efeitos práticos, com direito a perucas de pelos bem evidentes e explosões na terra, ela tinha de carisma. E vamos ser sinceros, a dublagem brasileira transformou essa série em um patrimônio nacional. O grito "Forma de Lion Man" ecoou em todos os quintais do Brasil. Curiosamente, a distribuidora brasileira trouxe a versão clássica de 1972, mas nós também conhecemos a sua sequência direta, o Lion Man Laranja, Fun Lion Maru.
onde ele usava um visual de manto de couro e uma pegada ainda mais nômade. Ultraman. E se estamos falando de lendas, é impossível fechar essa lista sem prestar as devidas honras à dinastia que pavimentou o caminho para absolutamente tudo o que veio depois. Muito antes de Jaspion pensar em pilotar o Dailion, os gigantes da família Ultra já defendiam a Terra na nossa TV. Criado pelo gênio dos efeitos visuais Eiji Tsuburaya nos anos 60, o conceito do hospedeiro humano que usa um dispositivo para se transformar em um guerreiro gigante de prata e vermelho atravessou gerações no Brasil. Seja com o Ultraman original, com o imponente Ultra Seven ou com o dramático O Regresso de Ultraman, Ultraman Jack, essas reprises continuaram fortíssimas nas telas brasileiras durante os anos 80 e 90. Eles trouxeram a fundação do gênero, a luta contra monstros gigantes, os chamados kaijus, o limite de tempo piscando no peito do herói e aquela sensação de escala monumental que fazia qualquer um se sentir uma formiga diante da tela da TV. Olhando para trás, fica a grande questão. Por que o Tokusatsu foi um fenômeno tão gigante especificamente nos anos 80 e 90 e por que esse mercado mudou tanto depois? A resposta envolve uma tempestade perfeita na mídia. Naquela época, o mercado brasileiro estava faminto por conteúdo infanto-juvenil e a Rede Manchete encontrou o formato ideal de licenciamento de baixo custo com alto retorno. Porém, na metade dos anos 90, a chegada dos Power Rangers nos Estados Unidos mudou as regras do jogo globalmente, ocidentalizando a fórmula dos Super Sentais e dominando as grandes redes mundiais de TV. Somado a isso, a própria crise financeira e o subsequente fechamento da Manchete em 1999 deixaram os heróis japoneses sem a sua principal vitrine na TV aberta. O mercado mudou, o gênero virou de nicho no Ocidente, mas o impacto cultural que essas séries deixaram no Brasil é simplesmente imutável. Elas não eram apenas entretenimento barato, elas moldaram o nosso senso de justiça, nos ensinaram sobre honra, sacrifício, trabalho em equipe e nos deram algumas das trilhas sonoras mais épicas de nossas vidas. Quem viveu a era de ouro do Tokusatsu na Manchete carrega uma marca no peito que o tempo não apaga. Mas e você? Qual dessas franquias era a sua favorita? Qual foi o episódio que mais te traumatizou ou te fez vibrar na infância? Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para não perder os nossos próximos ensaios e a gente se vê no próximo vídeo do Espinho d'Água. Até lá! E forma de Lion Man.